Você sabe o que é fato social? Na nossa aula de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse conceito do Emile Durkheim. Bom, o Emile Durkheim, ele é um sociólogo que ele vai falar que o objeto de pesquisa da sociologia são os fatos sociais, né? E o que são os fatos sociais? Os fatos sociais são os nossos comportamentos, nossos valores, né? Nossa forma de pensar, forma de agir, né? Segundo o Emile Durkheim, os fatos sociais é tudo aquilo que é nascido na sociedade, né? Ou seja, é criado pela sociedade e na sociedade. Vou aqui tentar explicar um pouquinho mais o que significa então um fato social, né? Fiz aqui esse mapa mental aqui para ajudar na explicação do conceito, né? Segundo o Emile Durkheim, o fato social, né, vai ser a realidade dos indivíduos, né? Que é composta de regras, leis, costumes, valores, né? Então, nosso modo de se comportar em sociedade, nossa forma de pensar, nossa forma de agir em sociedade, segundo o Emile Durkheim, pode ser caracterizado por um fato social. E segundo o Emile Durkheim, o fato social ele vai ter três características, né? A primeira característica é a exterioridade, né? O que é essa exterioridade? Eu sei. Segundo o Emile Durkheim, os fatos sociais eles são exteriores aos indivíduos, ou seja, não é uma vontade que parte do indivíduo. Vocês podem ver na aula sobre teoria social do Emile Durkheim, que vocês encontram aqui no canal, que o Emile Durkheim vai falar que a sociedade molda os indivíduos a partir das instituições sociais, né? Ou seja, que a escola, as famílias, o Estado, né, de uma certa forma eles inculcam valores na gente, né? Então esses valores eles vão estar aqui caracterizados aqui, né, no fato social do Emile Durkheim, né? Ou seja, muito daquilo que a gente absorveu da sociedade, ou seja, vem de fora da gente, é exterior aos indivíduos, né? Então essa vai ser a primeira característica do fato social do Emile Durkheim, é algo que vem de fora, não é uma vontade nossa, de uma certa forma a gente reproduz aquilo que é valorizado na sociedade como um todo. A segunda característica do fato social vai ser generalidade, né? Tudo aquilo que é repetido em todos os indivíduos, ou seja, é geral, é para todos os indivíduos da sociedade, não é para um ou para outro, né? O fato social é uma característica que vai abordar ou vai tocar todos os indivíduos da sociedade. E a última característica, a coercitividade, né? Ou seja, o que vai ser essa coercitividade? A força que os fatos exercem sobre os indivíduos, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente adota um idioma, né? A gente nasce, né? A gente só vai reproduzir aquele idioma, né, do contexto que a gente está inserido, né? Ou muitos comportamentos que a gente tem em sociedade, ou um comportamento de família, de uma certa forma, que a gente reproduz, né, de uma maneira inconsciente, né? Então, é aquela força que as ações da sociedade têm sobre o indivíduo para a gente se comportar daquela forma. É tipo uma coerção para a gente se comportar daquela forma. Então, essas são as três características do fato social do Emile Durkheim. Exterioridade, ou seja, parte de fora do indivíduo, não vem da gente. É geral, né? É para todos os indivíduos da sociedade e existe uma coerção para que o indivíduo ele se comporte daquela maneira. Essa coerção ela pode ser institucionalizada em formas de leis, né? Ou pode ser uma coerção apenas moral, né? A gente vai ver ali nos exemplos dos fatos sociais, por exemplo, que a gente tem alguns comportamentos em sociedade, como por exemplo o casamento. O casamento é um exemplo de um fato social para o Emile Durkheim. Então, tipo, as pessoas, né, que, por exemplo, que hoje em dia a gente já não tem mais isso, né, mas quando a gente vai para sociedades mais antigas, né, e falam, as pessoas moram juntas, mas não casaram, né, então tem um julgamento moral em cima daquilo, né, não é que a gente tem institucionalizado que todas as pessoas devem se casar, né, mas existe esse julgamento moral das pessoas, fulano mora junto, mas não se casou. Então, de uma certa forma, é esse valor que a sociedade tem, né? E é inculcado nos indivíduos, né? Que de uma certa forma exerce essa coerção sobre os indivíduos. Então, o fato social é composto por exterioridade, generalidade e coercitividade. Bom, o Durkheim ele vai falar também que quando a gente investiga os fatos sociais, de uma certa forma, a gente tem que afastar, né, os valores ou
as ideias que a gente tem sobre aquele objeto que a gente está investigando, né? Porque muitas vezes a gente já tem algum conhecimento daquilo que a gente está investigando, então o que o Emile Durkheim vai falar? Que a gente tem que afastar os nossos valores, nossos preconceitos, né? Para que aquilo, de uma certa forma, não interfira no resultado da minha pesquisa, né? Então ele vai falar que a análise dos fatos sociais, ele vai exigir uma reflexão prévia, né? E fuga das nossas ideias pré-concebidas sobre aquele objeto que a gente está investigando. Porque quando a gente coloca um valor em cima daquilo que a gente está investigando, a nossa investigação ela já não passa a ser neutra, né? A gente já está colocando um valor em cima daquela investigação nossa. Então, essa ideia da neutralidade científica, né? Produzir ciência de uma maneira neutra, né? Produzir um conhecimento da forma que esse conhecimento é, e não da maneira que a gente acha que ele é ou da maneira que a gente acha que ele deve ser. Então a gente deve afastar os nossos valores, nossos preconceitos daquilo que a gente está investigando. E ele vai falar, né, que o conjunto de crenças e sentimentos coletivos são a base da coesão da sociedade, né? Lembrando que o Emile Durkheim vai falar de uma certa forma que é a sociedade que vai moldar o indivíduo. Vocês podem encontrar um pouco mais desse conteúdo, como eu já disse, na nossa aula sobre teoria social de Emile Durkheim, que vocês encontram aqui no canal. E aqui eu trouxe alguns exemplos de fatos sociais, né? As relações de parentesco. Vou tentar ali pegar as características do fato social para mostrar para vocês, né? As relações de parentesco, ou seja, é geral, é para todos os indivíduos. Quando a gente olha para a sociedade como um todo, a gente vê que a maioria dos indivíduos tem uma relação familiar, né? Salvo algumas exceções, né? É exterior, ou seja, não é que parte do indivíduo, eu vou valorizar minha família. Ele nasce, a família já está ali, de uma certa forma, inserindo ele nos valores da sociedade. Então, quando ele cresce, ele vai reproduzir esses valores que a família dele, de uma certa forma, moldou, né, esse indivíduo. E existe essa coerção, né, para que o indivíduo, de uma certa forma, ele tenha um núcleo familiar, né? Quando esse indivíduo ele é desviante, assim, por opção, digamos assim, né? Não valorizo minha família, a sociedade vai olhar para esse indivíduo, mas esse indivíduo aí, não valoriza a sua família, né? A família sempre que deu tudo para ele, né? Então, essas pessoas que por opção, né, acabam não valorizando a sua família, vai ter essa coerção moral da sociedade. Vai falar, não, mas esse sujeito aí, olha esse comportamento dele, a família deu tudo para ele não valoriza a família dele, então vai existir essa coerção. Então, são as 3 características do fato social, né? Generalidade, todos os indivíduos da sociedade, exterioridade, ou seja, não parte da gente, é algo que vem da sociedade sobre a gente, né? E a coercitividade, quando a gente não se comporta da maneira esperada pelo coletivo social, a gente vai sofrer algum tipo de coerção. E essa coerção, ela, como eu disse, ela pode ser institucionalizada em forma de leis, regras, né, que o Estado cria, né? Ou existe essa coerção moral da sociedade, que não é institucionalizado, mas a sociedade tem esse valor que é reproduzido e de uma certa forma ela vai fazer esse julgamento moral. Um outro exemplo rapidinho de um fato social, né? Para a gente dirigir, né? O cidadão hoje em dia que quer dirigir um carro, né? Um carro, uma moto, sei lá, o adolescente que ali acabou de completar 18 anos, está querendo, né, dirigir lá o seu carrinho ou comprar a sua moto, né? Olha só as características do fato social nesse evento aqui. Ou seja, se o indivíduo ele quer dirigir, ele precisa ter habilitação, né? A habilitação não é algo que parte de uma vontade individual, é exterior, né? Tem uma instituição, a sociedade, né? Ali um consenso universal de que todo cidadão que quer dirigir, ele tem que ter habilitação. Ele pode dirigir sem habilitação? Ele pode, né? Só que se ele for pego dirigindo sem habilitação, né, vai ter a coerção, a sanção, né? A polícia ali pode prender o veículo dele, ele vai receber uma multa, né? E é geral, é para todos os indivíduos da sociedade. Todos os indivíduos que querem dirigir necessitam ter uma carteira de habilitação. Bom, e aqui a gente também tem outros exemplos, né? Como o casamento, que eu já citei anteriormente, né? A utilização de vestimenta também é geral, todos os indivíduos têm que usar roupa. É exterior, não é uma vontade nossa, já é valorizado pela sociedade, né? E coercitivo, a gente não pode sair sem rua na roupa, né? Que a gente pode ser preso, né? E os rituais religiosos também é geral, né? É exterior, né? Os indivíduos, claro, né? Eles têm a opção de seguir aquilo, mas já existe antes, né? Da gente nascer, já tem esses valores das religiões, né? E a coercitividade, né? A pessoa ali que, hoje em dia também não existe mais tanto essa moralidade em torno da religião. A pessoa que não segue nenhuma religião, assim,
é mal visto pela sociedade, né? Mas quando a gente pega, sei lá, 20, 30 anos atrás, tinha muito essa valorização em torno das questões religiosas. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre fato social do Emile Durkheim. Quem gostou, deixa o likezinho, sigam o nosso canal para mais aulas e até a próxima.